Bom dia a todos os brasileiros e a todos os presentes. Antes de começar, eu gostaria de ser solidário às famílias das vítimas da Covid-19, da qual eu faço parte. Eu perdi muitos amigos queridos e também a minha mãe para esta terrível doença. Por isso, sei o quanto é dolorosa cada perda. Aos profissionais da saúde, quero fazer um agradecimento pelo árduo trabalho e principalmente pela dedicação em salvar vidas. Meu nome foi mencionado nessa CPI diversas vezes, muitas delas de forma desrespeitosa. Eu não pedi habeas corpus, é muito importante, embora os meus advogados dissessem para pedir. E venho aqui de coração aberto esclarecer qualquer questão, porque nada devo, não fiz nada de errado e a CPI não tem prova alguma contra mim. Afirmo que disponho de todo o tempo do mundo para ouvi-los e gostaria de ter também todo o tempo para responder com tranquilidade cada questionamento que me fizerem. Lembrem-se, gentileza gera gentileza, respeito gera respeito. Podemos fazer hoje aqui a melhor sessão da CPI da Covid. Hoje estou aqui sozinho, mas com Deus e milhões de brasileiros ao meu lado, do lado da verdade. Antes de ir aos fatos, quero falar um pouco de mim e da minha história. Nasci em uma cidade pobre, em uma família pobre, em Brusque, uma pequena cidade do interior de Santa Catarina. Meus pais, Luiz e Regina, eram operários e trabalhavam na fábrica de tecidos Carlos Renault por mais de 40 anos, até eu conseguir dar uma vida melhor a eles. Tenho dislexia, um transtorno que dificulta o aprendizado. Sofri muito na infância para aprender a ler e escrever. Me alfabetizei com muita dificuldade. Somente aos 12 anos, depois de muito insistir e treinar a leitura em revistas e gibi, que consegui ler. Me lembro como se fosse hoje que meus avós moravam em uma casa tomada por cupins. Meu maior medo era que meus pais não tivessem uma casa segura para viver na velhice. Foi isso que me motivou a trabalhar desde cedo. Graças a Deus, eu consegui realizar o sonho de dar uma vida digna a quem eu mais honrei nessa vida, meu pai e minha mãe. Imaginem o quanto é duro para mim ver a morte da minha mãe sendo usada politicamente de forma tão vil, baixa e desrespeitosa. Por isso, não aceito qualquer desrespeito à memória da minha mãe. Tenho a consciência tranquila de que, como filho, sempre fiz o melhor por ela. Eu comecei a trabalhar ainda criança, vendendo bolachas na escola. Meu primeiro emprego com carteira assinada foi como operário, na mesma fábrica em que os meus pais trabalharam. E que anos depois, eu tive a honra de comprar. Comecei de baixo, indo trabalhar com sapatos furados, mas sempre acreditei no impossível. Sou um vendedor, um simples e puro comerciante. Um comerciante. Não sou um empreendedor, um empresário, sou um comerciante, um vendedor. Em 1986, com apenas 23 anos de idade, tive a coragem de largar a estabilidade de meu emprego para construir um grande sonho, a Van. Comecei pequeno, com pouco dinheiro, apenas um colaborador e uma loja de 35 metros quadrados, vendendo um produto, tecidos. Como a grande maioria de nosso povo, eu não tive uma vida fácil. Trabalhei muito, dias e noites, debaixo de sol e chuva, de segunda a segunda, para construir a empresa e tudo o que temos hoje.
não foi de graça. Fomos investindo e crescendo ano após ano, até a Van se tornar o que é hoje. Agora, convido a todos a assistirem um breve vídeo para entender um pouco mais da Van, da força e da energia da nossa equipe, porque as pessoas precisam entender o porquê que nós estamos crescendo, investindo no nosso país. Nós trabalhamos muito o nosso colaborador, com humildade, simplicidade, comprometimento. Eu gostaria que passasse. Vou pedir para o presidente. Senhor presidente, podemos expor um vídeo que foi apresentado? É 1 minuto. Só tem um fato aqui, senhor Luciano Huck, que eu quero aqui, antes de passar a palavra aos senadores que vão querer, essa CPI, eu pessoalmente e muitos senadores aqui, nunca usaram o nome da sua genitora politicamente. A primeira pessoa a falar que se tivesse dado os medicamentos, tratamento precoce, ela poderia ter salvo, foi o senhor que falou sobre ela em rede social, não foi a CPI que trouxe isso aqui. O senhor tem que se lembrar que quem se falou isso foi o senhor, para não confundir quem está nos vendo agora achando que nós usamos o nome da sua mãe. Eu também já perdi minha mãe, já perdi meu pai, perdi um irmão 10 anos mais novo nessa Covid em janeiro desse ano em Manaus, e eu não fui para as redes sociais dizer que isso ou aquilo. O senhor é que trouxe o debate falando, suas palavras são muito claras, dizendo o seguinte: se a minha mãe tivesse usado os tratamentos precoces, talvez ela tivesse sido salva. Foi o senhor que disse. Isso vai ser, a gente vai discutir na frente, senador. Sim, não. Só estou dizendo que não fomos nós que trouxemos a sua genitora para esse debate. Longe de nós desrespeitá-lo nesse sentido. Eu não aceito isso comigo, por que vou aceitar com os outros? Senhor presidente. Longe disso. Senhor presidente. Só para deixar, porque passa como se nós tivéssemos usado. Eu poderia usado. continuar o meu... Só um minutinho. Presidente, vai já continuar, só um minutinho. Só para acrescentar. Presidente, está dentro do tempo dele, presidente. Vamos tentar concluir para ir para as perguntas. Ele, inclusive, tinha me pedido antes de falar que usaria mais um pouco tempo e eu deixei ele usar. Senhor presidente, para contribuir, senhor presidente. Senhor presidente, para contribuir, o prontuário consta que vai discutir no momento certo, tomou presidente. Hidroxicloroquina e as Presidente, não vamos... Só para contribuir. Vamos... Tá contribuindo na hora certa, presidente, serão questionados. Vamos por parte. Vamos lá. Eu só quis esclarecer essa questão de usar politicamente, por favor. É 1 minuto. 1 minuto. É 1 minuto. Pode colocar o vídeo. Eles estão lá. O senhor quer papel? Senhor presidente. Vamos fazer deste um ano. Senhor presidente, com todo respeito, Isso é propaganda da empresa do depoente. A chama de um campeão. Vamos cantar pra encantar todo mundo, mostrar a força do conjunto no coração. Pois só a gente tem o manto e a alma verde e amarela. E só a gente sabe como emocionar cantando o grito de guerra. Determinação. A Van é do Brasil, a loja que honra a bandeira. Senhor presidente, com todo respeito, isso é propaganda da empresa. Ele está usando máscara da empresa. O princípio é da impessoalidade. Respeita a memória dos mortos. Ok. Presidente, vamos focar no objeto da CPI. Palavra, só um minutinho. Por favor. Tenho a certeza de que essa história de sucesso não foi construída da noite para o dia, e sim ao longo de 35 anos de muito trabalho, ao lado de uma grande equipe, enfrentando adversidades e burocracias de todo tamanho. Para empreender no Brasil é preciso ser um verdadeiro herói. Até o final do ano, a Van terá 168 megalojas em 20 estados brasileiros, com um faturamento aproximado de 14 bilhões e um lucro líquido de 1,3 bilhões.
Só de impostos e benefícios esse ano serão pagos 3 bilhões. Somos reconhecidos como uma das maiores e melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Geramos 22 mil empregos diretos e 120 mil empregos indiretos. Tenho muito orgulho em dizer que não demitimos ninguém por causa da pandemia. Nenhum colaborador da Havan foi demitido. Começamos com 20 mil lá na pandemia, estamos com 22 mil colaboradores agora. Nós aumentamos o número de colaboradores. Eu me sinto responsável por cada um dos meus 22 mil colaboradores e por suas famílias. Por isso, minha prioridade desde o início foi manter os empregos. Sempre defendi que era necessário cuidar da saúde sem se descuidar da economia. Afinal, uma hora a conta chega e quem paga sempre são os mais pobres. Enquanto uns diziam, cuide da saúde e a economia vem depois, eu lutava para que a indústria e o comércio ficassem abertos, mantendo os empregos e o sustento dos brasileiros. Eu já passei por dificuldades na vida e sei o quanto é difícil faltar dinheiro para o pão de cada dia. Como todos sabem, estamos diante de uma das maiores pandemias da história da humanidade. Passados 2 anos, ainda estamos todos aprendendo. Ao contrário do que tentam me imputar, eu não sou negacionista. Nunca neguei ou duvidei da doença. Tanto que as minhas ações pró-saúde não ficaram só no discurso. Eu mandei 200 cilindros de oxigênio para Manaus, no valor de R$1 milhão. Respiradores, máscaras, camas, utensílios, auxiliamos nas reformas de UTIs e destinamos mais de R$5 milhões em doações para a área de saúde. Eu não sou e nunca fui contra a vacina, tanto que disponibilizei todos os nossos estacionamentos das nossas mega lojas espalhadas pelo Brasil como pontos de vacinação. Além disso, juntamente com outros empresários, fizemos campanha para que a iniciativa privada pudesse comprar para doar e ajudar o país a acelerar o processo de imunização. Fomos apoiados por quase 500 mil de brasileiros em um abaixo-assinado nesta causa. Este foi o meu crime? Tentar ajudar o meu país? Eu gostaria de entender, senhoras e senhores, o que um empresário que emprega 22 mil pessoas, que nunca vendeu ou comprou do serviço público, que nada tem a ver com hospitais ou respiradores, está fazendo sentado aqui nessa cadeira. Hoje sou vítima de um conjunto de narrativas única e exclusivamente por eu não ter medo de falar a verdade, me expor e mostrar o meu apoio. Sou acusado sem provas e perseguido apenas por dar a minha opinião. Aliás, no Brasil, este crime de opinião não existe. É lamentável ver o meu nome estampado nas manchetes de forma tão irresponsável e constatar que premissas do bom jornalismo, como imparcialidade e apuração, ficaram apenas nos livros e na teoria. Parte da grande imprensa faz comigo aquilo que tanto condena e que diz lutar contra: fake news. Eu quero afirmar aqui, nesta Casa do Povo, com a consciência tranquila e com a serenidade de que tem a verdade ao seu lado, que não conheço, não faço e nunca fiz parte de nenhum gabinete paralelo. Nunca financiei nenhum esquema de fake news e não sou negacionista. Sou apenas um brasileiro que sonha em viver em um país melhor, que deu a cara a tapa e que está apanhando por isso. Comigo é tudo olho no olho. Todas as minhas posições e opiniões foram postadas em minhas redes sociais, estão lá, públicas, para quem quiser ver. Por mais de 30 anos, a Havan foi uma empresa conhecida de um dono desconhecido.
Há 5 anos atrás, eu tive que aparecer para desmentir uma onda de fake news em que diziam que a van era de políticos ou de filhos de políticos. Vocês não imaginam o quanto a imagem da empresa estava sendo prejudicada por isso. Em 2018, cansado de ver tanto descaso com o nosso país... Senhor Luciano, foi. Filho de quem? Qual político que disseram que o senhor era dono? Não, na época diziam que a van era dos filhos do Lula, da filha da Dilma, e na realidade a gente... Mas quem falava isso? O povo. Não, o povo não vai inventar uma história dessa. Sim, forte. Foi a deputada Zambelli, o nome também. é esse. Não, também. Deputada Zambelli. É isso, Humberto. Até a deputada, bolsonarista. Até a deputada caiu no fake news. Em 2018... Ela não caiu na fake news, não. Ela... É diferente. Em 2018, cansado de ver tanto descaso com o nosso país, resolvi ser um ativista político. Fui aconselhado por todos da minha família. Empresário não deve se manifestar e nem se meter em política. Mas a política é a base de tudo. Não vamos mudar o país sentados no sofá da casa. Entrei nas redes sociais para ter uma voz e acabei me tornando a voz de milhões de brasileiros. Eu ando nas ruas por todo o Brasil e escuto as pessoas e, através das minhas redes sociais, falo o que está entalado na garganta da maioria dos brasileiros. Quero falar aos meus seguidores, aos milhões de brasileiros que me acompanham diariamente. Eu não me arrependo de ter dado a cara a tapa. Eu estou com vocês. Vou continuar usando minhas redes sociais para postar conteúdos motivacionais, de empreendedorismo e também de política. Como qualquer outro brasileiro, resguardado pela nossa Constituição e nossa democracia, tenho direito à opinião e não abro mão da minha liberdade de expressão. Peço aos empresários, comerciantes, homens e mulheres de bem deste país, que nunca se deixem amedrontar. Como disse Martin Luther King, o que mais me preocupa não é o grito do mal, é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Por fim, quero compartilhar com vocês o que minha esposa Andréia me disse quando eu estava saindo de casa. Eles podem te maltratar, atacar tua honra e tentar destruir sua reputação. A verdade está com você. Então, mostre quem você é e tudo o que você fez pelo Brasil e pelos brasileiros. Não saia de lá como um covarde, coisa que você nunca foi. E assim que vou encarar minha participação na CPI, pronto para responder qualquer pergunta, com muito respeito, de cabeça erguida e peito aberto. Obrigado a todos os brasileiros.